então de uma gravidez incompatível com a vida. A gestação chegou aos 9 meses, com 40 semanas de gestação e 3 dias, a Pérola nasceu. Uma gravidez incompatível com a vida. Ela nasceu, se desenvolveu super bem dentro do meu útero. Claro, com as alterações que a gente já sabia, mas a gente não teve nenhuma intercorrência. Ela nasceu super bem, com mais de 3 quilos. Nasceu com um excelente peso e nasceu respirando sozinha. Então, ali ela foi para UTI. Então, se você ainda não viu o nosso depoimento sobre a nossa gravidez, que dois médicos sugeriram a interrupção da gravidez, alegando incompatibilidade com a vida, no nosso canal tá aí nosso testemunho da gravidez. E agora eu vou contar para vocês com a Pérola nascida. Então, a Pérola nasceu respirando sozinha, chorou, tava respirando sozinha e foi para UTI, né? E a gente já sabia que, obviamente, ela precisava de UTI, tanto que nós tivemos que nos mover para outro estado, porque onde a gente morava, em Florianópolis, não tinha suporte para recebê-la, né? Ela poderia falecer por falta de suporte, não havia cirurgia cardíaca, ela precisava dessa cirurgia cardíaca para poder se desvencilhar dos aparelhos da UTI. Então, a Pérola nasceu, ela foi direto para a UTI, e lá ela já foi conectada aos aparelhos, em bomba de infusão que ficava 24 horas liberando um medicamento que se chama Prostin, para manter o canal dela do coração aberto, simulando como se ela tivesse ainda dentro do útero. Porque dentro do útero ela tinha esse canal aberto, então chegava sangue no coração. Fora, quando o bebê nasce, dentro dos 3 primeiros dias, esse canal se fecha. E se esse canal se fechasse, a Pérola faleceria. Então, a gente teve que ficar com ela com um medicamento. Esse medicamento ele vinha por dentro da veia, num catéter até o coração. E ela já recebia esse medicamento direto ali do ladinho do coração. 24 horas conectado na bomba de infusão. Esse medicamento não podia parar, né? Os médicos falaram que se ela ficasse horas, às vezes até minutos, poderia fechar esse canal e a Pérola poderia falecer. Então, ela ficou recebendo esse medicamento, aguardando a cirurgia, né? E aí, nós ficamos 22 dias no hospital onde ela nasceu, aguardando vaga no outro hospital, no Hospital Pequeno Príncipe. A bênção de Deus na nossa vida é esse hospital, em Curitiba. E ficamos aguardando vaga. Então, não tinha vaga, e a Pérola ali no hospital, a gente correndo contra o tempo, né? E nesse intervalo, a Pérolinha, ela ficou 5 primeiros dias de vida dela sem se alimentar, sem receber leite, 3 primeiros dias, né, porque ela nasceu na sexta, e somente na segunda-feira, então ela nasceu sexta, ficou sábado, domingo, e segunda-feira quase o dia inteiro só foi receber leite no final da tarde, porque a gente precisava que a cardiologista avaliasse o coração dela antes dela receber alimento, né, antes de receber o leitinho, porque poderia interferir a atividade gastrointestinal ou interferir no funcionamento do coração. Então, ela teve que ficar em jejum total, então ela não recebeu colostro, não recebeu o meu colostro, só depois do 4º dia, né? Ela não pôde vir pro peito, mamar no peito, porque ela tinha respiração muito ofegante e eles tinham medo que ela aspirasse. Então, eu ficava ordenhando na mão, lá na UTI não podia entrar com bomba extratora. Então, eu tinha que tirar tudo na mão pra Pérola, do lado do leito dela, para eles passarem pela sonda. Então, ela era alimentada por sonda nasoentérica, né? A sondinha vinha do nariz e descia por trás da garganta e até o intestino. Então, o leite caía direto no intestino dela, né? Então, era o meu leite e era leite do banco de leite também, porque, obviamente, ela não estava vindo no meu peito e eu tinha passado por uma cesárea e eu não estava conseguindo ter leite suficiente, né? Então, o que eu conseguia tirar para ela, eu tirava. Eu queria muito que ela tivesse eu queria ter muito amamentado a minha filha, visto a questão da imunidade, né? Dos anticorpos que só o leite materno tem. Mas ela recebeu do banco de leite de outras mães, graças a essas doações de leite, né, dessas mães que iam lá doar seu tempo para te retirar seus leites para deixar num banco de leite do hospital. A minha filha pôde receber leite materno, né? Então, ela ficou esses 22 dias lá no hospital onde ela nasceu e a gente aguardando vaga, lutando por uma vaga. A Pérola, ela precisava dessa cirurgia, senão ela não tinha como sair da UTI, ela não tinha como ter uma vida fora de UTI sem fazer essa cirurgia. Ela precisava daquele aparelho de bomba de infusão por 24 horas por dia. Então, ela dependia da UTI para sobreviver. Ela precisava dessa cirurgia para poder sair da UTI, né?
E a gente não tinha resposta, só que ela tava na fila, a gente tava lutando contra o tempo, e nesse intervalo a Pérola teve uma infecção, ela teve uma septicemia, ela teve uma infecção generalizada, e que ela respondeu super bem, ela respondeu super bem aos antibióticos, mas por conta da coleta diária de sangue dela, ela teve que fazer transfusão de sangue, porque ela teve uma anemia de tanta coleta de sangue, coletavam sangue dela todo dia praticamente. Ela teve que fazer transfusão de sangue porque ela chegou a ter uma anemia, então ela teve sepse, ela teve anemia, e a gente aguardando a vaga, esperando a vaga, e só tá, vocês estão na fila, vocês estão na fila, vocês estão na fila, e a gente não tinha mais notícias, assim, do que vocês estão na fila. Então é muito angustiante ficar nessa espera de que ela tá na fila, sem saber quando que isso vai acontecer, sabendo que ela precisa disso pra viver, né? No Brasil, 78% das crianças que nascem com cardiopatia congênita, infelizmente, não têm acesso ao tratamento cirúrgico. 78% dessas crianças, infelizmente, não têm a chance, não tem tempo, né, de conseguir um tratamento adequado. Então, a gente naquela luta, o que foi muito duro foi quando chegou o SAMU com 22 dias de vida, né? O SAMU veio para fazer a transferência dela para o Pequeno Príncipe. Eles me deram o prontuário. Eu fui olhar o que os médicos tinham escrito sobre a Pérola. E ali estava constando que a minha filha tinha hipertelorismo, que significaria um olho completamente afastado do outro, que ela teria dismorfismo facial, que seria, né, o rosto não ser simétrico, né? Pense no Corcunda de Notre Dame, quem conhece, né? Ele tem dismorfismo facial. Então eles colocaram isso no laudo, colocaram a cardiopatia dela, colocaram síndrome a ser investigada e colocaram que ela tinha microcefalia, né? Então, e que ela tinha ausência, que tinha uma estrutura no cérebro que estava ausente. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu já vim já recebendo um monte de coisa durante a gravidez. E aí, agora eu recebo mais isso. Ninguém me falou nada. Eu só vi no laudo. Então, aquilo me deu um baque, né? E aí, quando eu mostrei pro Danilo, eu falei, Danilo do céu, olha aqui, a nossa filha. E agora, o que será que ela tem mais do que a gente pensava? Daí ele falou pra mim assim, amor, independente do diagnóstico que for, ela é nossa filha. E aí eu falei isso, ela é nossa filha, e eu vou parar de olhar laudo, vou parar de olhar qualquer coisa, eu vou lutar por ela. E aí eu parei de investigar, de olhar, de querer pesquisar, porque o Google, ele te destrói, né? E eu só quis crer, eu quis crer, eu quis crer. E fomos transferidos para o Pequeno Príncipe com 22 dias de vida. Ela fez a primeira cirurgia, que foi uma cirurgia paliativa, né? Onde ela recebeu um caninho que desviava o sangue que estava indo para o corpo, ele desviava para ir lá para o pulmão, porque ela não tinha válvula que se abre aqui, ó, que sai do coração para ir para o pulmão. Então ela não recebia sangue no pulmão. Então eles colocaram um caninho, né? Se chama um shunt, para desviar aquele sangue que estava indo para o corpo, opa, pegar um caminho alternativo e ir para dentro do coração. Então foi isso que foi feito nessa primeira cirurgia. Até que ela crescesse, tivesse mais resistência e esse coração fosse um pouco maior, para poder aí, enfim, corrigir as várias alterações que ela tinha, tá? Tinha muitas alterações no coração, ela tinha 5 alterações no coração e depois eu cito para vocês. E aí no hospital ela ficou 10 dias entubada nessa primeira cirurgia. Foi respondendo super bem, ela foi sempre estável, ela foi evoluindo, só que uma coisa que foi muito difícil depois que ela acordou foi a questão da alimentação dela, que nós ficamos 10 dias no hospital tentando fazer com que ela mamasse pela boca sem vomitar ou sem se afogar. Então, o médico queria que a gente saísse do hospital com sonda e alimentasse ela por sonda em casa. Mas, por glória do Senhor, a Pérola conseguiu pegar a mamadeira, a gente conseguiu achar, a gente comprou acho que uns 5 tipos de mamadeira diferente. Nós conseguimos que ela pegasse sem se afogar e mamasse o mínimo possível, o mínimo que eles, pra ela não usar sonda em casa. Né? E mesmo que se tivesse que usar sonda em casa, ok, a gente já estava entendendo aquilo que manteria ela bem, ela nutrida, então tudo bem, vamos pensar que tudo passa. A gente já tinha aceitado, mas assim, sempre aquela esperança, vai dar certo, ela vai conseguir mamar. Enfim, saímos dessa primeira cirurgia, graças a Deus foi tudo bem, a Pérola se superando.
de uma gravidez incompatível com a vida. A minha filha estava com 2 meses de vida, recebendo alta do hospital, indo para casa depois de uma cirurgia cardíaca, depois de infecção generalizada, depois de transfusão de sangue. E lá no Hospital Pequeno Príncipe, depois da cirurgia cardíaca, ela pegou uma infecção urinária, né? Então a gente também teve que tratar essa infecção urinária. E tudo, ela foi respondendo sempre muito bem. Tinha dias que a gente dava 2 passos para trás, né, para poder dar 3 para frente. Então UTI é isso, é você que é mãe ou pai de UTI aí, é um dia por vez, né? É um dia por vez, porque muitas vezes o bebê regride, dá uns 2 passos para trás, mas é para poder dar 3 para frente. Então é uma montanha russa, é um trabalho de resiliência, pais e mães de UTI. E a gente tem que crer, acreditar, entregar nosso coração, conversar muito com Deus, com Jesus, que Ele sabe o melhor. A gente tem que entregar o nosso coração pra Ele, pra gente ficar bem, pra estar bem pelos nossos filhos, né? Porque eles precisam da gente ali também. Então, enfim, a força vem lá de cima mesmo, porque senão a gente cai, a gente se destrambelha, porque não é fácil ver um filho na UTI passando tamanha dor, cheio de drenos, cheio de canos, entubado, respirando por aparelho, o coração, enfim. Saímos do hospital, fomos para casa e vivemos dias maravilhosos. Eu falei, eu não vou ficar com medo, porque muita gente, né, muitas mães de cardiopatas têm medo, inclusive de sair de casa, que a criança pegue alguma coisa. Eu falei assim, não, nós não vamos deixar de viver. Vivemos muito bem, graças a Deus, e aguardando e esperando ela crescer para que chegasse o momento de fazer a cirurgia corretiva. Esse shunt, essa paliativa que ela tinha, esse caninho, o médico falou que um simples resfriado, uma gripe poderia fechar, né? Um medicamento utilizado de forma errada, se eu fosse numa emergência e o médico me receitasse alguma coisa, que ele não está acostumado a lidar com cardiopata, e receitasse algum medicamento que não fosse o próprio para uma criança cardiopata, poderia fechar. Então, assim, a gente teve que cuidar muito. Então, ao mesmo tempo que a gente teve que cuidar muito, né, dela, a gente também não quis se entregar a esse medo, né? E a gente havia prometido que nós iríamos dar vida no tempo e não tempo na vida, né? Como tem até no Instagram aí um Reels da época que eu tava grávida, que eu comentei isso, né? Eu ainda não sabia o que seria. E nós aceitamos e prometemos que nós iríamos dar vida no tempo que ela tivesse aqui na Terra. E não dar tempo na vida, ficar calculando quanto tempo ela teria de vida. E sim dar vida nesse tempo que ela tivesse. Então, nós vivemos da melhor forma possível, com muitos cuidados, mas com muita alegria, com muita gratidão. Estávamos em casa, não estávamos no hospital, a cirurgia tinha sido um sucesso. Então, quando chegou com 6 meses de vida, nós fomos fazer uma consulta com o cardiologista de acompanhamento, porque a gente precisava ir acompanhando esse shunt, como que ele estava, se ele estava funcional, né, e para intervir no tempo correto da cirurgia corretiva. Ele percebeu que já era o momento de a gente fazer um cateterismo. Só que nós havíamos ido despreparado para lá, a gente ia só fazer a consulta e ia voltar para Florianópolis. E aí nós tivemos que ficar para fazer um cateterismo na Pérola com 6 meses de vida. Desde o meu útero até a última ultrassonografia ecocardio, né, que foi feita, que aí o médico falou, precisamos fazer o cateterismo. Até ali, até esse exame, ela estava com o ventrículo dela hipoplásico, o que estava impossibilitando uma cirurgia corretiva. Desde o meu útero, ela tinha esse ventrículo diminuído, o que impossibilitaria uma correção do coração. Eu sempre acreditei, eu sempre orei muito, falei assim, Deus, eu acredito no seu milagre, eu acredito que esse ventrículo vai se normalizar e a gente vai poder seguir por uma cirurgia corretiva, porque até então ela seguiria para cirurgias apenas paliativas, né, para ir mantendo a sobrevida dela, como os médicos falam, até que chegasse em algum momento que ela tivesse que fazer o transplante total do coração, porque não haveria correção desse coração, ela seguiria só para paliativas, por conta desse ventrículo diminuído. Se esse ventrículo tivesse normal, nós poderíamos seguir para as corretivas, fazer as correções do coraçãozinho dela. E ali nós fomos fazer o cateterismo, então, super confiante que iria dar tudo certo.
Eu tava bem, eu tava confiante. Claro que quando você entra de novo no ambiente do hospital, um hospital pediátrico, sabendo que tua filha vai mexer no coração de novo, né? Um coraçãozinho tão pequenininho, um bebezinho de 6 mesinhos de novo. Mas me agarrei sempre à minha fé. E lá fomos nós. E aí eu deixei ela na mesa de cirurgia, dei um beijinho nela e falei no ouvidinho dela: filha, você é forte, você é feliz, você é amada e você é saudável. E eu falo isso desde que ela nasceu. Desde o primeiro momento que eu a vi na incubadora, né, com cesárea, eu falei isso pra ela. Então, todos os dias eu falava isso no ouvido dela. E aí eu coloquei ela na maca, no centro cirúrgico, falei isso, dei um beijinho nela, eles colocaram uma máscara, ela já vi ela largando a chupetinha, né, sendo com um tranquilizante, peguei a chupetinha dela e falei: agora você tem que sair, mãe. E aí tive que deixar minha filha na mesa de cirurgia e fiquei na frente da porta do centro cirúrgico, esperando. Porque esse cateterismo também, ele seria muito decisivo aos próximos passos, o que a gente teria que fazer, né, da cirurgia cardíaca, da próxima cirurgia cardíaca. E ali eu fiquei orando na frente do centro cirúrgico até que uma das médicas do procedimento hemodinâmico saiu e me chamou. Ai, quando aquela porta abre, eles chamam a gente, é um mix de ufa, acabou, mas ai meu Deus, o que aconteceu? É um negócio. E aí ela veio: olha, tá tudo bem, foi tudo tranquilo no procedimento, a Pérola já tá lá esperando se recuperar da anestesia, ela ainda tá anestesiada, a gente tá aguardando ela voltar, mas foi tudo bem, tudo certo. E eu, naquela ânsia, eu queria saber sobre a questão do ventrículo dela, como que tava o coraçãozinho dela, né? E o pulmão, que me preocupava muito, né? Porque chama hipertensão pulmonar. E essa hipertensão pulmonar, se ela se instalasse, ela também seria... Ela inviabilizaria a cirurgia cardíaca da Pérola. Ela teria que, para seguir, só acompanhamento ou fazer um transplante total do coração e pulmão, coisa que só aconteceu em um caso aqui no Brasil. Houve uma cirurgia dessa, tamanha complexidade. Então, a minha preocupação era aquele tempo, né, no pulmãozinho dela. E aí foi a primeira coisa que eu perguntei: doutora, como é que tá o coração da Pérola? Ela: o coração, o ventrículo, né, porque aquele ventrículo diminuído também possibilitaria a corretiva. Não, tá tudo certo, os ventrículos estão balanceados. Eu falei assim: doutora, o ventrículo direito não tá diminuído? Ela: não, eles estão completamente balanceados. Como assim? Há 3 dias atrás, desde a gravidez, até 3 dias atrás, no último exame, ela estava com o coração diminuído, que impossibilitaria a cirurgia corretiva. E agora, de repente, esse coração cresceu em 3 dias. Meu Deus, eu não acreditava no que eu tava ouvindo. Eu falei: meu Deus do céu, o senhor operou um milagre, né? Minha filha vai poder fazer a cirurgia corretiva, eu não acredito. E aquele negócio, eu falei: não acredito. Eu falei: tem certeza, doutora? Nem eu não acreditava. Dela: assim, tá super balanceado e tal. Nossa, daí aquilo, né? E aí eu perguntei: doutora, e como é que tá o pulmãozinho dela? Já tem ali o pulmão já tá com uma hipertensãozinha. Nossa, na hora que ela falou, ali já tem uma hipertensão, ficou ecoando aquilo no meu cérebro. Tem uma hipertensão. E aí aquela notícia maravilhosa que o ventrículo dela tinha crescido, já foi por água abaixo, quando ela falou que tinha uma hipertensão. Eu falei: meu Deus, ela vai poder agora ir pra corretiva porque o ventrículo cresceu, mas não vai poder porque tem uma hipertensão. E ali eu falei: doutora, dela: não, mas isso você vai conversar com o cardiologista, tá? Se quiser aguardar ela lá na frente da porta do centro cirúrgico do andar de cima da UTI, a gente vai levar ela direto pra UTI, você vê ela passando, dá um beijinho nela e depois você vai na UTI. Nossa. E aí eu tive que subir aquelas escadas com aquela informação: tem uma hipertensão pulmonar aí. Eu falei: meu Deus, o que vai ser? Se a minha filha agora não vai poder fazer cirurgia, ela vai ficar presa a aparelhos de oxigênio, a respiradores, para apoio a esse pulmão, qual é o grau disso? E eu sozinha com aquela notícia, subi aquelas escadas, a perna mole, e aí eu tive uma crise de choro. Chorei, eu tava sozinha, e eu chorei tanto que eu não consegui mais andar. Eu não consegui, fiquei mole, me deu fraqueza no corpo, me encostei na parede, assim, no hospital, e comecei a chorar. Só passou uma pessoa, eu não sei quem era, se era uma mãe, se era uma funcionária, ou quem que era. Essa pessoa só veio, não falou nada, ela só me abraçou. Eu só abracei ela, chorei. Parece que ali aquele abraço eu fiz assim, né? Aliviou aquele abraço,
respirei de novo e segui, não troquei uma palavra com essa pessoa, ela não trocou uma palavra comigo, eu não sei quem era, se era uma funcionária, se era uma mãe, eu não sei, ela não falou comigo, eu não falei com ela, eu só senti, peguei aquele abraço, ela me abraçou, eu chorei, aquele choro me aliviou pra eu continuar a minha caminhada até chegar na frente da porta do centro cirúrgico por onde ela iria sair. Então ali eu sozinha com aquela informação, e aí eu comecei a chorar muito e pedi pra Deus, falei assim, Deus, me dê força e sabedoria para aceitar o que o Senhor quer para minha filha, né? Eu não sei o que vai ser, mas me dê força para aceitar, Senhor. Me dê força. Me dê firmeza por ela, porque eu preciso estar bem e forte para dar força para ela, né? Porque eu tô sofrendo uma dor física, emocional, aliás, mas quem sofre a dor física é ela. Então eu precisava estar bem pela minha filha. Então fui para UTI. Nós ficamos 2 dias na UTI, recebemos alta, ela se recuperou super bem, recebemos alta, e aí nós entramos então para a fila da cirurgia corretiva. Então ali a gente ficou aguardando a qualquer momento o hospital ligar, avisar que tinha a vaga e estava agendada a cirurgia da Pérola e que tinham achado uma válvula de transplante do tamanho dela. Porque a Pérola precisava receber de transplante, né, uma válvula do coração do pulmão, a válvula pulmonar, para a gente poder implantar, transplantar essa válvula, ela finalmente ter uma válvula e tirar esse caninho e o coração começar a se abrir para o pulmão através dessa válvula que ela receberia de transplante. Então nós ficamos aguardando, a qualquer momento o telefone podia tocar, né? E aí aquela angústia, a gente correndo contra o tempo, porque aquela hipertensão poderia aumentar, impossibilitaria totalmente a cirurgia. Então, assim, até a corretiva dela, ela fez a corretiva com 10 meses. Então, foram 4 meses que a gente ficou todos os dias, assim, trabalhando com ansiedade, lutando contra aquilo, e entregando mais uma vez, e pedindo para que Deus tirasse aquela ansiedade, porque a gente não via a hora de ligarem, de marcarem a cirurgia, mas ao mesmo tempo, ai meu Deus, cirurgia de novo, né? Então, ao mesmo tempo que você quer que marque a cirurgia, você fica naquele negócio, não quero que marque, né? E precisava, porque era uma corrida contra o tempo. Com 10 meses, a Pérola foi fazer a corretiva. E ali, nós passamos mais uma vez por provações, por entrega total. E ali eu tive que entregar minha filha para Deus. Falar, Deus, que seja feita a sua vontade.